Agora, vamos à última pergunta, né? Que é a moral cristã, judaico-cristã nos dias de hoje. Dr. Fernando Lobo dessa. Bom, quando Tocqueville disse que o segredo do sucesso americano era exatamente a articulação que eles tinham feito entre a economia liberal e a moral judaico-cristã, ele disse uma coisa de uma importância extraordinária. Você não pode esquecer que a moral judaico-cristã, ela surge, vamos dizer, em sociedades muito mais simples do que a nossa. Tá certo? Você tem uma homogeneidade cultural muito maior, tá certo? E não se esqueça que quando Moisés desceu do Alto Sinai com os 10 mandamentos, quantas pessoas tinham lá embaixo esperando ele? 40 mil. 40 mil é uma pequeniníssima cidade do interior. Não é isso? E, bom, e se Moisés, você vai levar os 10 mandamentos aqui para, sei lá, para a China, 2 bilhões de pessoas. Moisés voltava correndo para o Alto Sinai e falou, não vou descer lá não, pô. Eu não sou trouxa de querer mandar em toda essa gente ao mesmo tempo. Numa sociedade complexa dessa, que tem até o fenômeno que o cara chama de multiculturalismo, a homogeneidade moral é uma utopia completa. Então, o que é preciso fazer? É preciso fazer um arranjo sábio. O único país que tinha o segredo desse arranjo sábio era os americanos. Tinha, não tem mais. Se você... diz, bom, nós vamos abolir a moral judaico-cristã e agora nós estamos, vamos dizer, ou vamos inventar outra, ou ficar sem nenhuma, vamos nos guiar pelas leis de mercado, vamos nos guiar pelos ideais socialistas, etc, etc. Então você está muito louco. Essas coisas não se fazem assim. De primeiro, a pessoa não tem ideia do que seja uma religião. Acreditam que a religião é um negócio de fé. A religião é uma doutrina na qual você acredita sem ter razões para acreditar. Todo mundo acha que a religião é isso. Até quem acredita em religião acredita. Eu digo, nenhuma religião é isso. Entre o surgimento do cristianismo e a formulação da doutrina cristã passaram-se alguns séculos. O cristianismo não aparece uma forma de doutrina, aparece uma forma de uma série de acontecimentos com um impacto formidável, entendeu? Que só muito gradativamente, ao qual só muito gradativamente as pessoas dão uma expressão doutrinal. Ou você consegue imaginar, pelo menos vivenciar imaginativamente esses acontecimentos, para você, vamos dizer, conseguir de algum modo penetrar na atmosfera originária daquela religião, ou você nunca vai saber o que é a religião. Se você pegar o que é o judaísmo, é um conjunto de crenças, digo, não, é a história real do povo judeu ao longo dos milênios, conservada na memória coletiva. Ou você consegue conceber isso, ou você nunca vai saber o que é judaísmo. Agora, todo mundo discute religião acreditando que é um formulário de crenças prontinho, no qual ou você acredita ou não acredita. Que estupidez é essa? As religiões são o único elemento criador de civilização. Não tem outro, não existiu, nem vai existir outro jamais. Se as pessoas acham que elas podem inventar uma civilização em laboratório, eu digo, elas vão produzir monstros. E olha, se você pensar, há 200 anos nós temos feito isso. Nós temos inventado sociedades que são monstros. O que é a sociedade, a maravilhosa sociedade liberal da Revolução Francesa, né? Nós vamos libertar a humanidade da opressão. Daí assim, em 3 meses você mata mais gente do que a Inquisição Espanhola tinha matado em 4 séculos. E daí, não, isso aí está errado, nós temos que inventar outra. Não, fazer o socialista. Tá certo? Porque esses caras eram os burgueses vendidos. Chega o socialismo e mata 1000 vezes mais gente. E daí aparece, não, o socialismo está errado, porque se fizer o socialismo internacional tem que ser o socialismo nacional. O nazismo mata mais ainda. Mas quando é que vai parar esse negócio, porra? Essa história de achar que você pode inventar um mundo, isto tem que parar. Entendeu? Qualquer sujeito que diz, eu tenho aqui a proposta do mundo melhor, eu já me escondo embaixo da cama. Está entendendo? E os caras estão inventando, já inventaram o mundo da democracia francesa, o mundo do socialismo, do nacional-socialismo, etc. Agora estão com a nova ordem mundial. Se fosse possível, vamos dizer, lançar um programa, o meu programa é inteiramente negativo. Eu falo, olha, mundo melhor não, de jeito nenhum. Vamos tentar entender isso mais ou menos como está. E quanto menos você mexer, e nesse sentido eu posso dizer, eu sou um conservador. Conservador é um sujeito que tem medo de mexer nas coisas para não piorar. E em medicina você tem
Tem duas orientações, são a orientação radical e a orientação conservadora. Radical o que quer? Não, vamos operar lá, cortar esse negócio. E tem orientação conservadora. Espera aí, vamos ver direitinho. Bom, eu decididamente estou nessa. Por quê? Porque eu não tenho nenhum plano de mundo melhor e eu já vi todos os planos de mundo melhor, todos, sem exceção, sempre terminaram em genocídio. Então, se for para terminar com vamos dizer, um apelo, é isso: fujam do mundo melhor. Tá, obrigado. Temos a agradecer a aula do professor Olavo de Carvalho. Certamente todos sairemos com muito mais indagações do que respostas, que parece ter sido a provocação de Vossa Excelência. E sobre engenharia social tem um livro muito bom, que é o do Paul Johnson, Modern Times. No Modern Times, o Paul Johnson traça todo o século XX as várias experiências de engenharia social, que demonstrando Tudo assim. todas as experiências sociais terminaram em genocídio e continuam terminando em genocídios, como o senhor bem colocou.